Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, possa iluminar os passos de vocês, né? Convido você que ainda não está me seguindo, a estar seguindo, a estar curtindo o vídeo, estar compartilhando com quem necessita ouvir a palavra de Deus e não deixe de deixar o seu comentário aí, o que você tem achado sobre a palavra de Deus. Porque aqui tem palavra de Deus quase todo dia e sempre tem uma reflexão ou uma história profunda e real para nós nos aprofundar sobre a palavra de Deus. Hoje eu quero falar aqui sobre uma história que parece dura, mas é uma bela de uma lição poderosa de Deus sobre a nossa vida, que hoje nós vamos ver aqui em 2 Reis, capítulo 2 e o verso 23, a respeito do profeta Eliseu, né, que sucedeu o profeta Elias. E vamos ao texto. Convido você a pegar seu caderno, a sua caneta e a sua Bíblia e vamos ao texto para mais uma explicação bíblica aqui a respeito da palavra de Deus. Que o texto diz, né? Primeiro é 2 Reis, capítulo 2, o verso 23 diz: E subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes saíram da cidade e zombavam dele e dizia-lhe: sobe careca, sobe careca. Aqui nós vamos ver uma lição profunda, que não podemos brincar com as coisas de Deus e nem com pessoas que são usadas por Deus, abençoadas por Deus. Porque quando aconteceu isso foi logo depois que Elias foi levado ao céu num carro de fogo, né? E Eliseu recebeu a sua autoridade e o dobro de espírito para continuar o ministério de Elias ali, né? Para dar a continuidade. Então, para onde ir? De Jericó para Betel, cidade que deveria ser casa de Deus, mas onde Jeroboão tinha montado culto falso com bezerro de ouro, afastando o povo do Senhor. Betel ali era para ser uma cidade, né, uma casa de Deus, uma cidade abençoada por Deus ali, onde tinha que viver os profetas de Deus, onde tinha que viver as coisas de Deus. Só que Jeroboão ali, ele tinha montado cultos falsos ali, começou a adoração a Baal ali, né, e a adorar bezerros de ouro. Então ali afastou o povo de Deus. Então a gente vê que a idolatria a Israel acontece há muito tempo. Assim, se a gente trazer por dias atuais, a gente tem visto o povo idolatrar tantas coisas. É um artista, é um ator, é um jogador. E assim a gente já tem visto que essa idolatria vem de muitos longos tempos, né? Só que os idólatras não herdarão o reino de Deus, né? E quem eram os rapazes? A palavra hebraica, né, não significa crianças pequenas, mas jovens, adultos entre 15 e 25 anos ali, né, criado na idolatria e no desprezo às coisas de Deus. Então eram jovens ali, não crianças, né? Que a palavra hebraica, né, no significado não era criança pequena, mas sim um adulto de 15 a 25 anos que saberia o que estava fazendo ali, né? Que foi criado na idolatria, né? E ali a desprezar as coisas de Deus e começou a desprezar o profeta de Deus, né? Só que chamar de careca era um insulto grave na cultura da época, sinal de vergonha e desrespeito ao servo de Deus. Então ali a palavra careca não soava só simplesmente como um apelido ali, né? Mas era um insulto grave à cultura da época ali, porque era sinal de vergonha e desrespeito ao servo de Deus, que ali lhe custou muito caro. Então o grito sobe era uma ironia cruel, zombava do fato de Elias ter subido ao céu, como se dissesse: seu mestre foi levado, você também vai logo, suma daqui. Rejeitava o profeta e por ele rejeitava o próprio Deus. Então ali começou a zombaria sobre o primeiro chamar Eliseu de careca. E depois mandou subir como subiu Elias. Quem dera eu se subisse ao céu, assim como subiu Elias numa carruagem de fogo. Porque ali era sinal de santidade, ali, né? Ali era sinal de quem era temente, de quem fazia não o querer dele, mas o querer de Deus. Então ali aquele jovem começou a zombar do profeta Eliseu. Primeiro fazendo insulto grave, que era careca, e depois desrespeitando e gritando sobe com ironia, né? Aquele jovem que foi criado na cultura dos deuses
pagão. Só que o verso 24 nos mostra como não podemos brincar com as coisas de Deus e como temos que ser respeitosos com as coisas de Deus. Porque o verso 24 vai dizer que Eliseu virou-se, olhou para eles e amaldiçoou em nome do Senhor. Então saíram do bosque 2 ursas e despedaçaram 42 jovens. Para a gente ter noção, eram muitos jovens, só que o verso 24 mostra que Eliseu virou e olhou para eles e amaldiçoou em nome do Senhor. E ali saiu do bosque 2 ursas e devoraram 42 jovens, né? Não foi raiva, pessoal, foi um aviso divino. Deus não tolera quem zomba do seu nome e rejeita a sua palavra. Ali não foi porque Eliseu se irou, ficou com raiva ali, não. Ali foi um aviso que coisas divinas são sagradas. Coisas de Deus são sagradas, coisas de Deus não é para brincadeira. A gente tem visto nos dias atuais o povo fazer meme de coisas de Deus, a gente tem visto nos dias atuais o próprio púlpito da igreja se tornar lugar de brincadeira, mas um aviso divino à vida de quem faz isso. Deus irá cobrar, Deus irá julgar. Hoje se tornou muito fácil fazer piada de coisas de Deus e não querermos nos consagrar nas coisas do Senhor. Só que no dia do juízo será julgado. No dia do juízo irão pagar um alto preço quem tem brincado com as coisas de Deus. 3 liçõezinhas para vocês aí, para vocês não se esquecer. Primeiro, respeite a Deus e aos seus servos, né? Quem despreza, quem anuncia a verdade, acaba desprezando o próprio Senhor, que se encontra lá em Mateus, capítulo 10, verso 40. Não podemos desprezar nem a Deus e nem aos seus servos. Segunda lição, palavra tem peso. A zombaria e o escânio traz consequência. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo que o homem semeia, isso também se fará. Gálatas, capítulo 6, verso 7. A palavra, o povo tem a mania de dizer que palavra tem poder. Palavra não tem poder, mas sim tem peso, né? A palavra tem peso, porque não vos enganeis que de Deus não se zomba. Quem tem zombado de Deus, né? Não vou dizer aqui porque Deus faz o seu juízo no tempo certo, né? Mas Deus irá julgar a cada um pela sua obra. Terceiro, Deus é amor, mas também é justiça. A própria palavra dele fala isso. Ele é paciente, mas não deixa o mal sem resposta, especialmente quando afasta pessoas da salvação. Tem pessoas afastando o povo da salvação por causa da zombação, mas haverá a resposta de Deus. E para terminar, cuidado com a influência. Esses jovens cresceram num lugar que não amava a Deus. A cultura errada endureceu os seus coração. Ali podemos dizer, a cultura errada endureceu seu coração. Só que quando você quer servir ao Senhor verdadeiramente, não tem amigo, não tem inimigo, não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém que te tire do caminho. Mas basta você tomar a decisão. Cuidado com as suas influências, né? E para encerrar, convido você hoje a deixar aí no comentário aí. Você já viu alguém sofrer por falar mal de Deus? Compartilhe esse vídeo aí com quem precisa ouvir essa verdade. E a lição final hoje a mensagem respeite a palavra do Senhor, cuide das suas palavras e não despreze quem te chama para o bem. Como diz Gálatas 6:7, Deus não se deixe zombar. Amém? Que fiquem todos na paz, que Deus abençoe.